Olá, muito bom dia. Aqui é o pastor Israel, terça-feira, e estamos de volta para a nossa meditação nas Escrituras Sagradas. Hoje nós vamos meditar no capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e eu escolhi os versos 12 e 13 para a nossa meditação nesse dia. Diz o seguinte o texto: Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Paulo, o contexto, deste versículo aqui é ainda a questão da disputa que o povo de Corinto, a igreja de Corinto estava tendo a respeito das suas preferências, teológicas. Uns preferiam Paulo, outros Apolo, outras pessoas Pedro, e um grupo que preferia Jesus Cristo. E Paulo aqui está nesse contexto enfatizando que eles não são, eles não são os responsáveis pela existência da igreja, mas sim Cristo. Eles são apenas ministros, são trabalhadores que estão aí utilizando e dando o seu melhor para construir essa igreja. Que eles deveriam, então, focar em Jesus Cristo e não neles, que são meros trabalhadores. Mas esse texto aqui nos traz, então, algumas ilustrações, rapidamente. E a primeira delas aqui é aquela volta, sempre a soberania de Deus e a providência divina. Esse texto ele nos ilustra isso, por quê? Porque primeiro que Cristo é o fundamento, Ele é o fundamento, ou seja, não há salvação sem Jesus Cristo. Jesus ele é a base, ele é o alicerce dessa construção, e ele está no controle de toda a vida da sua igreja e de todos os seus ministros. Então ele providencia. E o fogo, a prova do fogo ali que Paulo fala, ele é uma providência divina. Para quê? Porque a função do fogo é purificar. É através do fogo, é através das dificuldades que aquilo que nós fazemos, as nossas obras vão sendo purificadas. O segundo ponto, nós podemos aprender nesse texto aqui, a questão da justificação pela fé e santificação. Mais uma vez enfatizando que a única maneira de sermos justificados é através de Cristo e não pelas obras. Nenhum tipo de obra nossa é suficiente para nos justificar diante de Deus. É a obra de Cristo na cruz do Calvário quem nos justifica, quem nos santifica, E uma vez que nós fomos justificados, então as nossas obras elas vão corresponder àquilo que realmente somos. Se nós somos novas criaturas agora em Cristo, as nossas obras serão obras que vão seguir o exemplo de Cristo. Por isso, aí nesse sentido sim, as obras elas apresentam um determinado valor, porque elas representam, nesse caso, a minha verdadeira fé em Cristo Jesus. Então eu não estou praticando obra para ser salvo, mas porque eu sou salvo. A doutrina da perseverança dos santos é outra coisa que nós podemos entender aqui. Por quê? Porque quando eu sou justificado por Cristo e eu sou justificado por Ele, então logicamente eu vou praticar boas obras. E como que eu sei que um santo ele é escolhido por Cristo? Exatamente pelas obras que ele pratica. Ele persevera no primeiro ponto. Um crente escolhido por Jesus é alguém que vai lutar e perseverar para fazer sempre coisas boas. E ao mesmo tempo também nós temos aqui a graça, A graça que vai nos sustentar, que é outra certeza que eu tenho. Ou seja, a certeza que eu tenho de que eu vou ficar firme até o fim é que a graça de Deus vai me sustentar. E essa graça me sustentando vai alimentando o meu desejo de fazer coisas boas para o reino de Deus. A responsabilidade no ministério e na vida de Cristo também, Paulo chama atenção aqui, porque diretamente esse texto
está sendo direcionado, né, aos líderes, né, da igreja. No caso aqui, a igreja de Corinto. Então, os líderes da igreja têm uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque esses líderes são os responsáveis por escolher os materiais com o qual eles vão edificar a igreja. Eles vão construir, eles vão levantar a igreja. O fundamento eles não podem mexer, que é Cristo. Mas o que eles vão colocar em cima, eles podem alterar. Infelizmente, nós vemos líderes aí construindo igreja com palha, com pedra, com feno, com madeira, mas existem aqueles líderes que estão construindo com pedras preciosas, com ouro e com prata. Também isto pode ser aplicado à tua família. Você é o líder da tua família. Então reveja como que você está construindo a tua família no reino de Deus, né? Que tipo de materiais você está usando para levantar a estrutura da tua família? Pense nisso, medite nisso e sirva a Cristo com integridade. Amém.